Bem, nós estamos acompanhando o anúncio de vários nomes dos grupos técnicos que trabalharão na transição do governo Lula. A nomeação, pelo menos agora, de 17 grupos técnicos. O momento agora é de coletivo de imprensa. Os colegas da imprensa estão fazendo algumas perguntas que serão respondidas pelo vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin. Trata da questão do Bolsa Família, que ambos os candidatos defenderam na campanha eleitoral. Eu não conheço nenhum partido que tenha se colocado contra. Então, o que se vai fazer agora é o detalhamento e o encaminhamento para o Congresso Nacional, Senado e Câmara. Eu acho que vai ser bem recebida. Bom dia, presidente. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. E justamente em relação à PEC, na segunda-feira, saiu uma informação de que estava se estudando o que poderia ter um valor menor, o pagamento dos programas sociais fora da PEC. E eu queria saber se realmente se estuda isso. E outra questão é se, apesar, mesmo colocando isso fora da PEC, deve-se ter algum outro tipo de âncora fiscal, se o grupo técnico de economia está trabalhando nisso. Olha, em relação à PEC, a PEC é para atender a questão do Bolsa Família. Então, você soma o Bolsa Família de R$ 600, hoje Auxílio Brasil, mais o atendimento das famílias com criança até 6 anos de idade. Por que criança até 6 anos de idade? Por duas razões. Primeiro, onde você verifica a pobreza mais extrema e fome, é exatamente nas famílias que têm criança pequena. E depois, porque a primeira infância é prioridade absoluta, seja do ponto de vista de neuroplasticidade, formação do cérebro, enfim, o cuidado com a primeira infância. E o Bolsa Família, ele exige contrapartida, ou seja, tem que vacinar as crianças, tem que estar na escola, você tem todo um cuidado, né, com essa questão. Então, essa é toda a lógica da PEC e do seu valor. Os detalhes de valor, tudo isso, vão ser explicitados logo mais. Não, o presidente Lula, se a gente pegar os seus 2 mandatos, a marca foi a responsabilidade fiscal. Não vai ser governo gastador. Agora, você precisa ter o mínimo para poder, de um lado, garantir a rede de proteção social, ainda mais nesse momento de crise, né, socioeconômica, e, de outro lado, o funcionamento do Estado. Você não pode parar a obra. Não tem recurso sequer previsto no orçamento para o ano que vem para poder dar continuidade às obras. Não há nada mais caro do que obra parada. E também ter um mínimo para investimento, porque isso vai ser importante na retomada do crescimento econômico. Então, são coisas, a questão da ancoragem fiscal, ela vai ser debatida com mais calma, não é nesse momento. Bom dia, presidente. Delis Ortiz, da TV Globo. Quando o senhor anuncia os grupos de trabalho, na verdade, são uma prévia da equipe ministerial, não as pessoas, mas esses trabalhos, esses setores, serão os ministérios, incluindo aí povos originários e esse de transparência e controle, integridade e controle. Pode ser. É importante destacar o seguinte, o grupo Transição é para cumprir esses 50 dias, esses 45 dias. Com que objetivo? Levantar dados. Nós vamos receber hoje o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que vai trazer todos os dados, você ter acesso a esses dados, informações, não interromper serviços públicos e obras que estão em execução, ter transparência e prever problemas também. O que vai vencer no começo de janeiro, começo de fevereiro, contratos, enfim, você fazer um mapeamento. Essa é a lógica da transição. Por isso ela é regrada até por lei, né? E ela é importante.
A questão da formação do Ministério para os próximos 4 anos, aí, no momento adequado, o presidente Lula vai anunciá-los. Então, nesse momento, é reunir um time para a gente poder fazer um trabalho de captação de dados, de ter as informações, levantar questões relevantes e aprimorar aí a proposta. Bom dia, vice-presidente. Leonardo Martins, repórter do UOL. Hoje o Tribunal de Contas da União te entrega o relatório detalhado do raio-x do governo, mas eu gostaria de saber do senhor até agora, das áreas que o senhor tem tido contato, quais são as áreas com mais crítica, que você encontrou um cenário pior ou que está tendo dificuldade de ter acesso às informações e transparência pelo governo federal? Olha, hoje que nós vamos receber, o Tribunal de Contas da União tem uma equipe técnica muito boa, tem dados muito importantes e vão nos alertar. Olha, pode ter problema aqui e ali. Sob o ponto de vista orçamentário, o grande problema, o que é? É o Bolsa Família, é o Auxílio Brasil e as crianças, e áreas estratégicas, como, por exemplo, saúde. Você não pode parar o atendimento de saúde, não ter remédio, educação, Minha Casa Minha Vida, paralisação de obras, manutenção de estradas, infraestrutura. Mas nós vamos receber hoje esse documento do TCU, que vai ser importante. Tá bom? Abração. À tarde, nós vamos ter outro encontro. Bem, voltando então já com a promessa aí do vice-presidente eleito de que à tarde ele vai trazer mais informações. Posteriormente, às 15 horas, está prevista uma reunião com o presidente do TCU, Bruno Dantas, na qual ele explicou que terão mais informações a respeito da transição. Pois é. Bom, antes disso ele anunciou então os 17 grupos que faltavam, né, dos 31, para compor toda essa equipe de transição. Então foram 17, transparência, integridade, controle, trabalho, saúde, relações exteriores, previdência social, povos originários, pesca, minas e energia, meio ambiente, justiça e segurança pública, desenvolvimento regional, desenvolvimento agrário, comunicação, ciência e tecnologia, agricultura. Os outros 14 já tinham sido anunciados. Vamos chamar então Basília Rodrigues. Basília Rodrigues, que já está no estúdio, né? Já saiu lá do Senado, agora está aí no estúdio. Bom, a gente acompanhou então o anúncio desses nomes, né? Muitos nomes. O Jair estava tentando contar aqui, mais de 200, com certeza passou. Né? Uhum. Agora, tem a expectativa, até o vice-presidente eleito falou sobre a expectativa desse encontro com o Bruno Dantas, que vai trazer esse relatório com os números para saber se de fato qual que é a situação, até para saber sobre aquela MP que foi descartada, né, agora nesse momento, sobre a possibilidade da MP para viabilizar o Bolsa Brasil, o Auxílio Brasil, que vai ser Bolsa Família, né? Troquei os dois juntos aí. Fala mais pra gente, Basília, boa tarde. Oi, tudo bem? Olha, Marcela, Jairo, mais uma vez, aos espectadores aí do Live CNN, a gente conheceu novos nomes dessa equipe de transição, então não se assustem com a quantidade de nomes, porque ainda virão mais divulgações por aí. A lei de transição prevê a criação de 50 cargos, 50 nomeações, mas para além disso, há servidores públicos que já fazem parte da máquina pública, então estarão dentro destes grupos. Também tem muitos voluntários e pessoas que já têm um mandato eletivo, deputados e senadores, que também estarão nestes grupos, além das 50 previstas na lei de transição, e aí sim elas são nomeadas, recebem uma remuneração à parte. A gente está falando de uma mudança de rumos no país. Sai um governo, entra outro, toda transição é assim, quando muda de A para Z, né? É diferente quando é de reeleição. Desde 1998, o Brasil tem aí a tradição de reeleger o seu presidente da República. Foi assim com Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, mas Bolsonaro entrou para a história como o primeiro presidente a não ser reeleito no Brasil. Então, agora realmente é uma passagem de bastão para um outro governo, uma outra proposta para o Brasil. Daí, tanta divulgação, movimentação aqui em Brasília em torno destes grupos. Algumas reuniões já começaram a acontecer online. Tem outros grupos que estão prevendo desembarcarem aqui em Brasília, colocar todo mundo junto numa mesma sala, cara a cara,
só na semana que vem, quando já terá o retorno de Lula para o Brasil. Alguns nomes e alguns grupos aí que me chamam a atenção. O de Justiça e Segurança Pública, 2 áreas dentro de uma mesma caixinha. Havia ali uma expectativa inicial de uma divisão dessa pasta, em que a gente poderia ter, de um lado, a segurança pública, do outro, a justiça associada a direitos humanos. Cada vez que as autoridades do grupo de transição vêm conversando com a gente, vêm conversar com a gente compreende como é que está sendo o desenho desse novo governo. Até aqui, Justiça e Segurança Pública seguem juntinhas na mesma pasta, com destaque para o fato de que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que todas as polícias serão chamadas para conversar. Este ministério que entrou aí no foco de crise nessas últimas semanas, com bloqueio de rodovias, a exigência de mais atuação da Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, será um dos focos, um dos principais eixos de ação do governo eleito, né? Trazendo aí pessoas que têm bom trânsito com ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores de estados, juristas renomados, para a discussão da segurança pública e da justiça no país. E como uma das primeiras metas desse grupo, como bem adiantou aí Alckmin, haverá uma reunião com as polícias ligadas ao Ministério, né, que estão aí debaixo desse guarda-chuva. A gente teve anúncio de nomes como de André Janones, ele que se mostrou aí irreverente nessa corrida à presidência da República, abriu mão da candidatura dele ao Planalto para servir de aliado de Lula na missão de mudar o governo, de derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Chama a atenção também novos nomes para a área de meio ambiente. A gente tem um presidente eleito agora na COP27, com vários possíveis ministeriáveis ali com ele, a exemplo de Marina Silva, Isabela Teixeira. Entrou um nome novo, inclusive a gente trouxe aqui na CNN Brasil na semana passada, o de Jorge Viana, ex-governador do Acre e senador também pelo estado. Ele está correndo por fora nessa possibilidade de ser o novo ministro de Meio Ambiente. Já vinha atuando junto ao governo de transição como um conselheiro informal. Agora entra de cabeça nesse grupo de transição. Outro nome interessante também, o do tucano, Aloysio Nunes, ele que já foi ministro de Relações Exteriores e agora estará associado aí ao ex-chanceler Celso Amorim nesse trabalho de recuperação da imagem do Brasil lá fora. Algumas bandeiras vão ser colocadas como essenciais por este grupo, a exemplo do meio ambiente, de como o Brasil quer ser visto pelas outras nações com esta mudança de página, né? Essa reviravolta que a gente acabou tendo aí, que sai um governo e entra outro. Novos nomes também para a área da saúde, esse reforço salutar, especial, pós-Covid. O governo eleito quer dar uma sinalização à população de combate às novas variantes da Covid-19, para que não ocorra um aumento exponencial, como a gente vinha acompanhando nos piores momentos da Covid-19, no número de mortos, no número de casos da doença aqui no país. Daí o reforço desses nomes, muitos ex-ministros cotados a ministros também desse novo governo Lula para ocupar a área da saúde, já que há uma pretensão para a compra de mais vacinas contra a Covid-19 e uma diversificação das marcas destas vacinas para que tenhamos mais opções de imunização contra o vírus aqui no Brasil. Uma última observação, vocês viram que tem nomes aí de notáveis, né? Pessoas muito conhecidas dentro desses grupos. Daí, onde tem poder, tem ciumeira também. Então, alguns desses anunciados para a equipe de transição preferem não serem chamados de coordenadores de seus grupos. Já de pronto respondem, não tem coordenador nesse grupo. Todo mundo tem o mesmo peso, a mesma voz, dá aí as mesmas carreiras
descartadas para não criar a impressão ou sugestão de quem vai ser o novo ministro de cada área, né? Claro que a gente está aí de lupa nessa história, observando quem está mais próximo desse pódio, né, para sentar na cadeira de ministro da sua pasta. Tá joia, Basília. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.